Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. Está todo mundo falando sobre essa queda da taxa Selic que aconteceu nos últimos dias. Eu gravei um vídeo rápido aqui no YouTube, lá no meu Instagram também, e vocês deixaram vários comentários, várias perguntas vindo por esse caminho aqui. Onde investir em 2024 com essa taxa de juros que a gente tem hoje? Então, a gente vai seguir esse caminho aqui. Eu vou responder algumas perguntas que vocês colocaram, justamente falando sobre isso. Taxa de juros? Poxa, um monte de gente aqui na internet, quando a gente fala taxa Selic, pensa só na renda fixa. E não é só isso. Obviamente, a gente tem um cenário de renda fixa, que eu vou comentar aqui com vocês, mas a gente precisa olhar também para a renda variável. Os fundos imobiliários, por exemplo, vocês colocaram várias perguntas aqui, vou responder também sobre esse cenário de fundos imobiliários, mas também a gente vai falar sobre ações, a gente precisa falar também sobre criptomoedas. Tudo isso vem no pacote de como investir em 2024. Então, acompanha aqui comigo que eu tenho certeza que você vai gostar. E já colocando na tela então a primeira pergunta, ó. Por gentileza, em quais investimentos investir em 2024? O Ricardo colocou aqui também o que fazer agora. Então, primeiro ponto aqui, no geral, isso você precisa entender, precisa entrar na sua cabeça agora e não sair nunca mais. A economia, ela é cíclica. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente consegue ver algumas tendências. Não estou falando aqui que eu consigo prever o futuro e saber exatamente qual é o melhor investimento, enfim. Não é uma previsão. Aqui a gente consegue analisar uma tendência. E isso faz com que a gente invista com muito mais clareza, muito mais certeza. Quando a gente fala que o mercado é cíclico, eu vou até mostrar alguns gráficos aqui para você. Você sempre vai ver que é uma tendência que aconteceu em algum momento e vai voltar a acontecer. Então, provavelmente em 2024, a gente já tem muita certeza dos caminhos dos investimentos. Por quê? Porque a taxa de juros, ela é a referência para tudo, né? Eu costumo falar que a Selic aqui no Brasil é uma régua de comparação para qualquer outro investimento. Então, o caminho que a taxa Selic estiver indo vai mostrar para a gente todos os investimentos. Então, por exemplo, renda variável, os ativos de risco, digamos assim, eles ficam mais atrativos. Então, se eu precisar resumir aqui, é a famosa lei da oferta e demanda. É fluxo. O que vai acontecer em 2024 é fluxo. Se tiver muita gente indo para esse lado, isso daqui vai ficar mais valorizado. A lei da oferta e da demanda é isso. Quando muita gente procura determinada coisa, aquela coisa ela fica mais valorizada. Então, essa é a tendência. E, para resumir aqui rapidamente em poucos gráficos, por que a economia é cíclica, você não pode se esquecer disso nunca. Já aqui na tela, uma matéria rapidamente, eu quero mostrar esse gráfico aqui, que você vê que é uma teoria de economia mesmo, espalhada pelo mundo inteiro. Aqui está dividido em 4 fases. Perceba que é um ciclo, né? Sobe, depois desce, depois vai subir de novo. E a gente vai ver vários gráficos aqui hoje, é isso. É uma repetição de um padrão. Então, na fase 1, a fase de expansão, isso aqui a gente está falando da economia como um todo, né? O produto interno bruto do país chega no momento de pico, depois tem a contração e depois a recuperação. O investidor, pessoa física, também tem o seu próprio ciclo emocional. Eu acho engraçado aqui essa psicologia dos ciclos, que é uma montanha-russa, né? Em alguns momentos de ansiedade, medo, rendição, e depois isso tudo volta a acontecer. Hoje a gente está num ciclo de otimismo, né? Que daqui a pouco vai vir excitação, entusiasmo, euforia. Então a gente ainda pode aproveitar esse movimento de alta. E quer ver rapidamente mais 2 gráficos que mostram isso também? O pico do ciclo econômico, ele acontece sempre um pouquinho depois do topo do ciclo das ações, porque o mercado ele precifica tudo antes, né? Então, fases de recuperação ou recessão vão ter alguns tipos de investimento mais adequados. Por exemplo, quando a gente está numa fase pior da economia, a Bolsa de Valores performa pior. Então, aqui nesse gráfico, quando fala bonds, está falando de renda fixa, né? Títulos ou no Brasil, nos Estados Unidos, etc. Qualquer lugar do mundo. Agora, num cenário onde a gente tem uma recuperação, né? Saindo de uma fase ruim da economia, que está aqui em recessão, e indo para a fase boa de recuperação, aí é o momento da Bolsa de Valores, ações, fundos imobiliários e etc. Tá bom? A economia é cíclica. Se a taxa Selic está em queda, os ativos de risco tendem a performar melhor. Então aqui a gente está falando de ações, de fundos imobiliários, até mesmo investimento no exterior e a própria marcação a mercado da renda fixa. Então esse é um cenário como um todo. Quer dizer que a renda fixa não está mais interessante? Não é isso.
né? Por exemplo, reserva de emergência, tem que ficar lá no Tesouro Direto tranquilo. Mas a gente começa a ter outras opções de investimento. E aí, continuando respondendo as perguntas de vocês, vamos falar de alguns tipos de investimento diferente. Vocês colocaram muitas perguntas, primeiro sobre renda fixa. Vamos lá, já colocando aqui na tela, por exemplo, ó, a Célia diz o seguinte: fazer o que com os investimentos no Tesouro Direto atrelados à Selic? Tem que continuar, porque o investimento atrelado à Selic é aquele da reserva de emergência. Agora, não espere que você vai ganhar muito dinheiro em 2024 só no Tesouro Selic, tá? Tesouro Selic, na minha opinião, ali é só a reserva de emergência mesmo. Mais perguntas sobre Tesouro Direto, por exemplo, ó. Você acha que podemos nos beneficiar com o IPCA 2035 para a marcação a mercado em breve? E a outra pergunta aqui também, mais ou menos na mesma linha, se a Selic caindo altera a rentabilidade de quem já está posicionado em Tesouro IPCA. Então, sim, a renda fixa aqui, pensando em marcação a mercado, para 2024 eu acho que é uma boa ideia. O nosso amigo perguntou aqui, muda a rentabilidade? Pensa aqui comigo o seguinte, se você compra um título do Tesouro IPCA e você carregar até o prazo final, até o vencimento, aí não muda, tá? Porque você tem ali um valor pré-acordado que na hora que você comprou, por exemplo, IPCA mais 5% ao ano, se você levar até o vencimento, não muda nada. Agora, o que muda? Com a marcação a mercado. Nosso amigo aqui colocou o IPCA 2035. Pode ser que ele se valorize mais com o cenário de queda da taxa de juros. Eu não me canso de repetir que isso aconteceu em 2016. Eu gosto de recuperar essa matéria antiga aqui, lá da revista Exame do ano de 2016, que mostra os melhores investimentos daquele ano. Então a gente tem, por exemplo, Tesouro IPCA, que em 2016 rendeu 47%, tá? Tesouro IPCA, que é o ativo mais seguro da nossa economia. Então por que isso aconteceu? Pela tendência da taxa de juros. Pode se repetir em 2024? Eu acho que é possível, porque a gente consegue ver por esses gráficos. Veja, o gráfico da taxa Selic é esse que está aqui na tela. A gente tinha ali até 2022, Selic a 13, né, a quase 14% ao ano, chegou em 13,75%. E veja que já começou a rota de queda e a projeção é que cai ainda mais. Tá? A projeção para o final de 2025 é algo em torno de 9% ao ano a Selic. Se a Selic cai, a marcação a mercado sobe. E aí o ponto aqui é o seguinte, tem potencial? Sim, mas já caiu um pouco esse potencial. Quem comprou um tempo atrás já abocanhou mais. Por quê? Já começou o ritmo de queda da Selic. Então, o ganho com a marcação a mercado hoje não é mais tão grande assim. Na minha opinião, o maior ganho de marcação a mercado hoje é na renda fixa dos Estados Unidos. Por quê? Você está vendo o gráfico aqui do Brasil que já começou a rota de queda, que é esse azulzinho. A projeção é cair mais ainda. Então, tem espaço? Tem. Mas lá nos Estados Unidos, veja, ainda não começou a queda, tá, da taxa de juros dele. Está aqui em cima, ó, 5,5%. Veja que é o maior nível dos últimos anos. Quando isso começar a descer, vai trazer um ganho muito grande de marcação a mercado. Então eu vou deixar um vídeo aqui em cima, onde eu falei todos esses detalhes, como investir na renda fixa em dólar, porque na minha opinião é o que eu estou mais comprando agora. Investimento de renda fixa hoje, para mim, com potencial de ganho na marcação a mercado, está na renda fixa americana, porque vai estar me pagando mais ou menos 5% ao ano pré-fixado, mais o câmbio, a cotação do dólar, mais essa marcação a mercado. Então assim, esse meu ganho pode sair de, sei lá, de 5% até 50% de repente nesse ano, dependendo do que for acontecer. Então, renda fixa para mim hoje está nos Estados Unidos, beleza? Agora vamos seguir para os outros tipos de investimento. A gente precisa falar, obviamente, um pouquinho sobre ações, um pouquinho sobre criptomoedas e também fundos imobiliários. Então, galera, minha opinião aqui muito rápida, muito básica sobre renda variável. Eu acho que vai subir por causa do fluxo, né? Muita gente vai entrar e isso vai fazer com que os preços subam. Então, a gente já viu isso acontecer outras vezes. Bolsa de valores, ações, elas sobem no momento de queda da taxa Selic. Por quê? Tem muito investidor que vai para a Bolsa de Valores, muito investidor gringo vai para a Bolsa de Valores e faz isso subir. Vou até compartilhar uma notícia aqui com vocês na tela, que tem um gráfico, mais uma vez, que a gente vê ciclos, né? Ciclos que se repetem. Em outros momentos de queda da taxa de juros, a gente viu o Ibovespa subindo, tá? Então, é algo que tende a acontecer, inclusive
tem até essa ideia que aquelas ações small caps, as de menor tamanho de mercado, tendem até a performar melhor, né? Então, em momentos que os ativos de risco têm mais atratividade, aquelas ações um pouquinho mais arriscadas também tendem a performar melhor. E eu vou deixar um convite aqui para você, um link na descrição, que a Levante colocou uma recomendação de uma ação para investir agora, tá? Pega o link na descrição desse relatório aqui, ele é gratuito para você. E galera, a gente não pode fechar os olhos para as criptomoedas também. Venho falando aqui há mais ou menos uns 6 meses no canal, comecei a investir em Bitcoin também. E olha só, esse ano aqui o Bitcoin, vou até colocar na tela, rendeu 142%, enquanto que as ações americanas subiram 40%, o S&P subiu 22%, o Ibovespa subiu 19%. Então quando a gente fala de fluxo, ou seja, se tem muita gente indo para ativos de risco, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos ou na Europa, é fluxo, é dinheiro indo para renda variável, os ativos mais arriscados. E qual que sobe mais nesse momento? É a criptomoeda. Então as ações crescem? Crescem. Elas são mais seguras, digamos assim, do que o Bitcoin? Na minha opinião, sim. Eu acho que o mercado de criptomoedas é mais volátil, é mais arriscado, mas no momento certo do fluxo, eu acho que é o que vai render mais. E veja que o mercado de criptomoedas também é cíclico. Vou compartilhar minha tela aqui, que também mostra um histórico do Bitcoin desde 2013, ou seja, um ativo que já tem mais de 10 anos, e a cada 4 anos ele também tem um ciclo que se chama halving. E veja que todo halving aconteceu lá em 2016, aconteceu em 2020, já está acontecendo em 2024, que sempre quando tem um momento antes do halving e pós o halving, acontece uma valorização do Bitcoin, tá? Tende a acontecer novamente em 2024. O mercado de cripto é volátil? Sim, mas tem muito potencial. Agora vamos lá para os fundos imobiliários, algumas perguntas aqui na tela. O Edu falou o seguinte: quais os melhores fundos imobiliários com a queda da taxa Selic? O Ebert também lá no meu Instagram colocou: continuar aportando em tijolos ou dá para aportar ainda em papéis? A Luciane colocou: qual é a tendência dos FIIs? Qual deve ter melhor rendimento? Então, galera, vamos lá. Basicamente aqui os fundos de tijolos tendem a ter uma performance melhor. Por quê? Os papéis, eles performam melhor em épocas de taxa de juros alta e inflação alta. Agora, quando a gente fala de tijolo, é economia real. Aqui a gente está falando de shopping center, a gente está falando de renda urbana, né? Ou seja, lojas de departamento, escolas, supermercados, ou então do setor de logística, né? Esses setores precisam da economia aquecida. E a taxa de juros descendo faz com que a economia real cresça. Então, a melhor tacada aí, as apostas para 2024 são os fundos de tijolos, né? Então, ó, até colocando aqui essa matéria para você, o pessoal colocando aqui cenário otimista para FIIs e FIAGROS. E aqui os detalhes mais para fundos de tijolos. Então, shopping center, renda urbana, as lajes corporativas ainda é um cenário incerto, tá? Então, tijolos, tá barato? Laje corporativa tá, mas ainda não é certeza absoluta que vai subir. E aí os nossos amigos aqui também colocaram uma pergunta sobre o que acontecerá com os FIIs de CRIs, os fundos de papéis. E aí, será que não é mais para comprar? Então, calma, tranquilidade. A montagem do portfólio, ela tem todas as classes de ativos. Mas vamos pensar aqui comigo, se você gosta de uma diversificação entre 50% tijolo e 50% papel, que eu acho que é interessante, né, num contexto geral, bacana. Só que se agora está mais interessante o tijolo, diminui um pouquinho o papel e compra mais tijolo, né? Não quer dizer que você tem que vender toda a sua parcela de papéis, é só aumentar um pouquinho a quantidade de tijolos que você tem, tá? Assim como em outros cenários vai mudar. De repente você vai ter 40% em papel e 60% em tijolo, ou então em outros momentos você vai ter 70% em papel e 30% em tijolo, pode ser. Mas agora o cenário está indo mais para o lado dos tijolos. E a Rosana colocou também, ó, tenho interesse nos indexadores dos FIIs para diversificar. Então é isso, eu acho que a montagem da carteira dos FIIs faz sentido. O ano de 2023, nosso IFIX subiu mais ou menos 10% ou 11%, né? Eu acho que 2024 tende até a valorizar mais valorização até do que o pagamento do dividendo. Um dividendo na casa entre 7% a 9% ao ano é um bom dividendo, mas o potencial de valorização, né? Os fundos
de papéis, eu acho que eles vão pagar um pouquinho menos. Se a Selic realmente cair para algo em torno de 10% ao ano ou 9% ao ano, os FIIs de papéis tendem a pagar um pouquinho mais que isso, mas não muito mais, tá? Vai ficar mais difícil sim conseguir 2 dígitos, ou seja, mais que 10% ao ano de dividendos, só com os dividendos? Acredito que sim. Por isso que é bom pensar um pouquinho na valorização também. E me diz aqui nos comentários se você tem mais alguma dúvida, se você está otimista para 2024, coloca aqui embaixo porque assim eu posso produzir novos vídeos para vocês, ok? Um abraço e até mais!